Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para desta vez, e apesar de convidar o embaixador para irmos até à Rússia, não propriamente para falarmos para já pelo menos da questão da Ucrânia, mas antes para lhe pedir, embaixador, que nos fale um pouco sobre aquilo que lhe parece que é a importância da reunião da Cimeira, mais uma Cimeira dos países BRICS, os países emergentes, que está a acontecer em Kazan, que não por acaso fica a 800 quilómetros a leste de Moscou. Eh, António, a Cimeira dos BRICS, a Rússia tem neste momento a presidência dos BRICS, é uma presidência rotativa. Vale a pena lembrar que os BRICS foram criados em 2001, eram só BRIC, não tinha o S no fim, era o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, e eram, digamos, as quatro grandes economias emergentes. A África do Sul só entra, e esse é o S final, South Africa, só entra 10 anos depois. Os BRICS, e mais do que isso, e entra 10 anos depois, e aparentemente, digamos, é mais para completar o ramalhete, porque a sua economia não estava à altura das quatro economias constitutivas dos BRICS. Os BRICS é um nome que foi inventado por um homem da Goldman Sachs, que achou que a primeira letra de cada um dos países dava um acrónimo simpático e criou o BRIC. E a partir daí os BRICS começaram a reunir-se. A sua capacidade de cooperação e de desenvolver projetos entre si foi muito limitada e foi muito mais vista como uma forma de coordenação à escala global, não obstante haver na altura, digamos, entre eles algumas grandes divergências e uma identidade mais formal, tendo em conta que vinham de um mundo não ocidental, e menos, digamos, substantiva. Os BRICS tiveram reapareceram, digamos, inseridos no G20, quando o G20, em 2008, foi remobilizado. Era só ministros das Finanças, passaram a ser os chefes de Estado e de Governo, pelo mundo ocidental, quando o mundo ocidental quis utilizar o G20 como uma plataforma grande, onde estariam todas as economias, não apenas os quatro emergentes, mas também outras economias. E o G20 hoje, que tem mais de 20 países, se contarmos com os países associados, era uma forma que o mundo ocidental encontrou para encontrar regras de governança à escala global, nomeadamente em matéria financeira, em matéria de paraísos fiscais, etc., que permitissem regular a desregulação da crise financeira de 2008. Na realidade, o G20 acabou por ser aproveitado pelos BRICS, que estavam lá dentro, os quatro BRICS, como uma forma de captar, digamos, lógicas de funcionamento de países que lhe pudessem, que tivessem economias similares. Isso fez com que o G20, fez com que os BRICS, mais do que o G7, que é o grupo dos países mais industrializados, os BRICS acabassem por ter à sua volta alguns países que recentemente se mostraram interessados em participar nas reuniões dos BRICS. Mais recentemente, com a polarização mundial entre, por um lado, os Estados Unidos, o G7 e outros países like-minded, como se costuma dizer, que pensam da mesma maneira, nomeadamente aquilo que se chama o Ocidente alargado. E, por outro lado, digamos, um mundo em que a emergência do papel da China se tornou importante. Os BRICS apareceram como um fator de congregação do mundo que, no fundo, punha em causa o mundo dominado pelos Estados Unidos. E a China, que já que falamos aqui várias vezes, foi, de certa maneira, acelerada no seu processo de afirmação e ambição internacional com a guerra da Ucrânia, nomeadamente pela dependência em que a Rússia se lhe colocou, favoreceu e favorece, desde há muito, que o G20 seja o polo central agregador de um conjunto de países, nomeadamente aqueles muitos deles ligados ao chamado Sul Global, os países que não são tutelados, digamos, ou que não sofrem uma influência do Ocidente. Essa influência, a China utilizou claramente os BRICS e fez, na última cimeira dos BRICS, uma tentativa de alargamento dos BRICS. Essa tentativa de alargamento dos BRICS teve algumas reações por parte do Brasil, porque percebeu que fazer parte de um clube de 5 países ou fazer parte de um clube de 10 ou 20 países é completamente diferente, particularmente não tendo uma posição de liderança aí. A China, para compensar o Brasil, deu ao Brasil a presidência do Banco dos BRICS. Mas, portanto,
a China quis alargar os BRICS e procurou obter para isso, digamos, o acordo da Rússia, que se mostrou interessada particularmente porque vive num momento em que todo o alargamento de influência de natureza diplomática lhe é importante. Conseguiu, digamos, convencer o Brasil, eh, e digamos que também terá conseguido convencer, embora esta posição eu confesso que, não, que nunca a consegui ver bem detalhada, a Índia. A Índia e a África do Sul, naturalmente, mas a África do Sul praticamente é difícil, não está ao mesmo nível dos outros países. A Índia é o país dos BRICS que a mim sempre me causa alguma estranheza, porque é um país que ao mesmo tempo é uma economia desenvolvida num mundo emergente, mas é uma economia que tem grandes ligações ao mundo ocidental, nomeadamente aos Estados Unidos, e mais do que isso, é uma economia, é um país que não deve estar interessado em ficar numa ordem mundial tutelada pela China. Portanto, a Rússia, a Índia está ali, mas claramente não quer ficar, digamos, sob o controle chinês. Os BRICS foram alargados até 9 países, até 10 na altura. A Argentina tinha entrado, mas resolveu sair com o novo governo de Milei. E entraram o Irão, os Emirados Árabes Unidos, a Etiópia e o Egito. Temos que perceber que nestes países há países que também são aliados dos Estados Unidos, tais como os Emirados Árabes Unidos, tais como o Egito, que é um aliado tradicional dos Estados Unidos, mas também adversários profundos dos Estados Unidos, como é o caso do Irão. E há um convite feito para a Arábia Saudita. A China, volto a dizer, está interessada em utilizar os BRICS como uma plataforma, da mesma maneira que, de poder, da mesma maneira que também protagonizou aquilo que foi o alargamento da Organização de Cooperação de Xangai, que é uma estrutura que a Rússia tinha, que a China tinha, de um certo momento tutelada pela Rússia, e depois na parte final, agora nas mãos da China, em que incluía 4 das 5 economias da Ásia Central, o Quirguistão, o Cazaquistão, o Tajiquistão e o Uzbequistão, não tinha lá o Turcomenistão. E a China teve, em setembro, uma coisa que passou desapercebida, mas a China reuniu na chamada plataforma de sino-africana 53 dos 54 países africanos. 53 dos 54. Só não esteve presente Eswatini, que é o novo nome da Suazilândia, porque é um país que reconhece Taiwan. E, portanto, a China está claramente a querer tomar conta, digamos, do destino do G20, peço desculpa, dos BRICS, tentando que eles sejam, no fundo, uma espécie de G7 dos pobres. Isto é, dos pobres, salvo seja, mas a ideia de um outro mundo que se opõe ao mundo ocidental e à liderança americana. E essa evolução, digamos, que teve algum sucesso do ponto de vista político nos últimos tempos, por uma razão que tem a ver com a Palestina. Isto, na minha opinião, que é o seguinte: os Estados Unidos e o mundo ocidental, que no fundo os Estados Unidos, de certa maneira, tutelam, quando da invasão da Ucrânia pela Rússia, conseguiu nas Nações Unidas, e vale a pena ver os resultados das Assembleias Gerais, que um grupo significativo de países do Sul se abstivesse, alguns votaram contra, mas a maioria absteve-se, naquilo que era, digamos, a condenação da Rússia, mas ficaram, digamos, não se colaram à Rússia relativamente à atitude na Ucrânia. Mas agora, com a questão da Palestina, os Estados Unidos, que tinham algumas razões morais que invocaram no caso da Ucrânia, perderam essas razões morais no caso da Rússia. E o mundo ocidental que vai com os Estados Unidos sofre as mesmas consequências, e por isso mesmo, digamos, este movimento à volta da China vai estudar o que der, nomeadamente em termos da capacidade da dinâmica política dos BRICS e da unidade entre a China e a Índia, está, digamos, num momento de crescendo. Valia a pena, talvez, pergunto a sua opinião, embaixador, que o Ocidente tentasse tirar lições sobre aquilo que está a acontecer em Kazan, até porque, recordo, o secretário de Estado da ONU, António Guterres, não teve margem para deixar de estar presente, isto é, a sua presença de alguma maneira vem carimbar a reunião, a cimeira, a 16ª, se não estou em erro, carimbar com um selo de qualidade, vou dizer assim, a reunião de Kazan. Mas eu creio que o secretário-geral da ONU esteve nas anteriores reuniões dos Sim, BRICS. sim.
É evidente que o facto dela se realizar na Rússia podia, neste momento, criar alguma dificuldade ao secretário-geral, mas Podia ter tido um problema caseiro, como aconteceu com o presidente brasileiro. podia, mas na realidade a organização é dos BRICS. O facto de ela se realizar na Rússia é apenas uma coincidência da rotação das presidências e, portanto, o secretário-geral vai a uma organização, vai estar presente numa organização que envolve os tais 9 Estados, neste momento, e que tem como observadores um conjunto alargado de Estados que estão interessados em ligar-se aos BRICS. Portanto, o secretário-geral não pode, de maneira nenhuma, deixar de ligar a uma parte que representa, digamos, uma maioria da população e uma parte muito significativa da economia do mundo, e, portanto, é apenas um reflexo institucional do seu papel. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. E até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, onde entendemos manter-nos em território russo para lhe perguntar, embaixador, como é que viu a última semana do conflito com a Ucrânia, sendo certo que houve um debate entre três países europeus sobre a matéria que é capaz de ser interessante porque há dois países da União Europeia, a Hungria e a Eslovénia, a Eslováquia e também a Sérvia, que está à porta para entrar na União Europeia. Talvez tenha que ficar por lá um bom pedaço de tempo, mas a verdade é que estes três países, de alguma forma, introduziram uma reserva na Europa face à Ucrânia, não lhe pareceu? Certo, e nós não nos podemos desligar da questão da Moldova também. Exatamente, claro, é uma questão perfeitamente A central. Ucrânia vive, como sempre temos dito aqui nas últimas semanas, muito ligada à sorte e ao destino dos Estados Unidos. E por isso mesmo, as grandes decisões, como aliás também veremos quando tratarmos da questão de Israel, as grandes decisões nos Estados Unidos estão paradas neste momento e tudo depende do resultado eleitoral. E portanto, Zelensky, que tinha feito mais um tour das capitais ocidentais no sentido de encontrar apoio para aquilo que é o seu processo, o chamado projeto Plano de Vitória, que é no fundo a consagração de um conjunto de promessas, nomeadamente aquelas que têm a ver com o convite para a NATO, futuro, quer em termos de material, para lhe garantir, digamos, alguma sustentação, na hipótese de conseguir ter condições para prosseguir a guerra contra a Rússia. O Zelensky sabe que no terreno a situação está cada vez mais difícil, a Rússia tem vindo a fazer, eh, digamos, avanços significativos no quadro do Donbass, embora vale a pena sublinhá-lo com custos humanos, ao que parece muito, muito importantes, com muitos mortos e muitos feridos, mas tem avançado nesse sentido. A Rússia também tem conseguido, ou parece também, um crescente apoio por parte da Coreia do Norte, e ao que se diz, haveria mesmo tropas da Coreia do Norte preparadas, imagina-se que num cenário pós-eleições americanas, para poderem fazer parte deste conflito, o que traria, digamos, o que daria uma nova dinâmica ao conflito. A Rússia, o Zelensky confronta-se dentro da União Europeia com países muito diferentes no seu entusiasmo. De todo modo, a União Europeia deu mais um pacote, aprovou mais um pacote de ajuda financeira à Rússia, mas há, como o António disse, países da União Europeia que são muito relutantes em prosseguir esse apoio, embora não sejam suficientemente fortes para poderem travá-lo, até porque a União Europeia tem outros mecanismos para convencer alguns países a pelo menos se absterem. Mas também tem dentro de si, nos principais países, e isto não inclui só a União Europeia, inclui também o Reino Unido, e etc., tem países que têm muitas dúvidas sobre o nível de material que devem fornecer à Ucrânia, tendo em atenção as consequências que isso pode ter num alargamento do conflito. É sempre a famosa escalada. E por isso mesmo nós assistimos, digamos, a dúvidas na reunião que teve lugar entre Joe Biden, Emmanuel Macron e Olaf Scholz, dúvidas sobre o material, sobre o equipamento e sobre a oportunidade desse mesmo material ser cedido à Ucrânia, porque esses países, alguns deles em particular, temem que a utilização desse material possa ser feita de uma forma que inclusivamente vá para além daquilo que
estava subjacente ao compromisso de cedência desse material. Isto é, eles poderem utilizar, sei lá, para atacar Moscovo, por exemplo, coisas do género. E, portanto, Zelensky vive num momento de grande dificuldade, e está à espera das eleições aqui. A Rússia, neste aspecto, não está quieta sob o ponto de vista da sua periferia, porque também, e já agora, se me permite, ia falar da questão da Moldova. Há dois Certo. países naquela área que são, digamos, sujeitos a uma espécie de sedução, quer pelo Ocidente, quer de pressão por parte da Rússia. Um deles é a Geórgia, que vai ter eleições legislativas proximamente, e o outro foi a Moldova, que teve não só um referendo relativamente à União Europeia, como também teve a primeira volta das eleições presidenciais. A Moldova é um país que, se os nossos espectadores olharem um mapa, fica, digamos, encravado, digamos, ao ocidente da Ucrânia, fica encostado à Ucrânia, e ao oriente da Roménia, país que teve sempre, digamos, uma tentação relativamente à Moldova. A Moldova tem, desde o tempo da União Soviética, era uma antiga república da União Soviética, ficou independente, como ficou a Geórgia, como ficaram outros 12 países além disso, e tem uma região secessionista onde o governo central da Moldova, em Chisinau, não intervém, que é a Transnistria. A Transnistria é uma reunião, é uma zona, é uma faixa entre a Ucrânia e precisamente a Moldova, que tem cerca de 500.000 de pessoas, mas que é uma das regiões mais ricas dentro da Moldova. E a Transnistria tem um governo próprio, tem uma capital, Tiraspol, é um governo que não é reconhecido a não ser por duas repúblicas pouco importantes, que é a Abkhazia e a Ossétia do Sul, era também reconhecido pelo Nagorno-Karabakh, mas hoje em dia as coisas já são diferentes no Nagorno, e essa república, digamos, mantém uma posição pró-russa e tem uma base russa, pouco, porque tem lá material russo. Eu conheço muito bem esta história porque trabalhei na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que procurou, inclusivamente, tratar essa questão e a saída do material, etc., mas isso nunca se conseguiu. E, portanto, há lá material russo, há soldados russos e há uma espécie de identificação étnica e linguística da Transnistria com a Rússia. E essa é uma dificuldade com que a Moldova se dá. A Moldova tem também uma outra região com alguma influência russa, uma região digamos, de origem turca, que é a Gagaúzia, que é uma região autónoma dentro da Ucrânia, onde há também uma influência russa. Isto só para dar o enquadramento daquilo que foram estas eleições, esta votação do referendo e aquilo que são as eleições. Esta eleição, no fundo, consagrou uma vitória por 50,43 de um referendo favorável à adesão à União Europeia. A Moldova está partida ao meio nesta matéria, embora, e as regras da democracia são estas, um voto a mais é o voto que faz a diferença. E, portanto, neste momento a Moldova, digamos, tomou uma decisão. Há muitas discussões sobre o modo como as eleições correram, mas tomou uma decisão relativamente à sua futura entrada na União Europeia e há uma vontade na União Europeia de incluir a Moldova. E talvez não estivesse à espera que a vitória fosse tão tangencial. Exato, e isto de certa maneira fragiliza o argumento de que há uma grande vontade popular de entrar para a União Europeia. E que, digamos, os russos é que procuram evitar isso. É verdade que os russos procuram evitar isso. Há sinais, não sei se verdadeiros ou falsos, de influência russa nesta votação, mas também há sinais de que houve aspectos desta votação favorável, como digo, às forças, digamos, pró-europeias, e Maia Sandu é a presidente que tutela, no fundo, isto. Há, digamos, dúvidas sobre procedimentos de natureza eleitoral, nomeadamente a utilização profunda daquilo que foram os votos vindos do exterior, isto é, de moldavos que vivem no estrangeiro, que é uma comunidade bastante importante. E, portanto, há acusações de parte a parte,
Verdade, a realidade é esta. E a realidade também é que Maia Sandu ganhou as eleições para a primeira volta das presidenciais, ganhou-os com 42,31 e vamos ver o que é que vai acontecer agora, porque o seu adversário é um adversário, digamos, pró-russo e que, no fundo, tem a comunidade de língua russa, que é bastante importante na Moldova, ao seu lado. Vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, é um país que está, digamos, volto a dizer, seduzido por um lado pela entrada para a União Europeia, que procura estender a sua influência àquela zona, e por outro lado, puxado pela Rússia, que continua a querer manter aquela zona, digamos, dentro da sua esfera de influência. É um terreno, eu acho que tudo isto, no fundo, vai acabar por, após as eleições americanas, se clarificar, quer no que toca à Moldova, quer no que toca à Geórgia. Muito bem, cá estaremos para apreciar o que se passa nesse pequeno país, até porque na segunda volta das eleições poderemos perceber para que lado é que o país está virado, ou então, ao contrário, perceber que está mesmo metade para um lado, metade para o outro. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com o último tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, para regressarmos desta vez à Palestina, mas, embaixador, perguntava-lhe diretamente, para começar a sua preleção, se acha que a questão da Palestina está realmente a bloquear a capacidade de crescimento da candidata Kamala Harris às presidenciais dos Estados Unidos. Doutor, é muito difícil dizer, porque nós percebemos aquilo que vem nas sondagens, percebemos que o Partido Democrático está dividido nessa matéria e tem um setor, digamos, muito vocal, que contesta aquilo que tem sido a passividade, vamos ser claros, para utilizar uma expressão assim, ou a cumplicidade por parte da administração democrática relativamente a Israel no tocante à Palestina e também no caso do Líbano. E, portanto, as sondagens apontam de facto para essa dificuldade, mas nós não sabemos e não conseguimos saber e não conseguimos medir o impacto que isso tem na votação futura dentro do colégio eleitoral. Como nós sabemos, tem, explicámos aqui na semana passada, depende de diversos fatores, como seja a dimensão dos Estados e onde, no fundo, se reflete a vontade de metade dos cidadãos, metade dos votantes mais um. E por isso mesmo, essa limitação existe, parecendo-se que o Partido Democrático tem este problema de natureza interno, e percebe-se uma coisa que é muito claro hoje em dia: a administração Biden está completamente bloqueada no tocante a decisões. E nós olhamos ao longo destes meses todos aquilo que é o famoso cessar-fogo em Gaza, anunciado por Biden várias vezes, por Anthony Blinken, e é quase, eu diria, quase humilhante para os Estados Unidos, como potência de tutela da situação naquela região, não terem conseguido até hoje qualquer sucesso naquilo que são as suas propostas para a área. O que significa, portanto, que Netanyahu e o governo israelita estão completamente à vontade, não conseguindo, de certa maneira, bloquear qualquer tipo de pressão vinda de Washington e, ao mesmo tempo, também não sendo permeáveis a uma qualquer pressão vinda da União Europeia, que tem, como nós sabemos, posições muito diferenciadas. E, portanto, volto a dizer também aqui, volta tudo a estar dependente das eleições nos Estados Unidos, porquanto, se Trump ganhar, a sensação que há é que o Netanyahu fica ainda mais à vontade do que o que tem estado até hoje, e nós percebemos o que é que isso pode significar, digamos, em termos da sua vontade de tratar a questão da região, que é a leitura que Netanyahu faz. Como é sabido, neste momento, Israel faz uma grande ação sobre o Líbano, que vê praticamente o seu país invadido por um país estrangeiro que pretende eliminar lá dentro aquilo que é uma força de natureza militar que tem uma dimensão política nacional, o Hezbollah. Mas o que Israel aparentemente pretende, neste tipo de ação, é quebrar aquilo que é o apoio que o Hezbollah tem vindo a receber, quer da Síria, quer, em particular, do Irão, nomeadamente o apoio de natureza financeira, e tenta decapitar o Hezbollah, pressentindo que esta sua incursão no Líbano tem, digamos, um tempo limitado, apesar de tudo. Israel tem alguma dificuldade, digamos, de
de ter uma capacidade para estar permanentemente no Líbano. Neste momento, o que volta a estar em cima da mesa é a resolução das Nações Unidas, já da guerra anterior, que previa que as forças de manutenção de paz pudessem fazer, digamos, uma espécie de buffer zone entre, por um lado, Israel e, por outro lado, o Líbano militarizado, e essa buffer zone teria também como consequência o afastamento do Hezbollah dessa zona de fronteira, mas tudo isso parece geometria no espaço, porque nós sabemos que a capacidade demonstrada pela UNIFIL, pelas Forças das Nações Unidas, é muito limitada e o seu mandato não lhe permite intervir quando o conflito alastra. E, portanto, estamos neste momento também num tempo, digamos, de retórica relativamente ao papel das Nações Unidas e à limitação que esse mesmo papel pode ter, quer para a manutenção do Hezbollah como força militar no Líbano com ataques a Israel, quer na capacidade de Israel de intervir no Líbano. Só se o Conselho de Segurança, digamos, reforçasse essa resolução e lhe desse algum músculo de natureza política, e isso não acontece, porque os Estados Unidos não deixam, é que, digamos, a tal buffer zone se ia reinstalar, porque ela já existiu num primeiro tempo, mas na realidade foi incumprida pelos dois lados. Diria, embaixador, que Netanyahu pode estar à espera da vitória de Trump para finalmente invadir, por alguma forma, não sabemos bem qual, o Irão. Sim, pode estar à espera, não para invadir, mas para bombardear, por exemplo, os Claro. sítios nucleares, onde o Irão aparentemente está a fazer um enriquecimento de urânio para efeitos da sua ambição nuclear. E penso que Israel se sentirá muito à vontade para o fazer, embora também nós não saibamos que consequências é que isso pode ter, não sabemos temos sempre esta dúvida, saber se o Irão ainda tem alguma capacidade de retaliar de forma mais forte sobre Israel do que aquilo que fez das duas vezes que nós assistimos. Eh, mas, de todo modo, a sensação que eu tenho é que, com uma eventual vitória de Trump, Netanyahu ganha ainda mais à vontade para atuar na região, o que traz consigo um aspecto importante, que é a possibilidade de fazer um alargamento da guerra, e esse alargamento da guerra tem consequências, nomeadamente em termos do mercado petrolífero internacional, que podem desregular a economia internacional. E isto os Estados Unidos não estão interessados. E isto os Estados Unidos estão muito preocupados porque isto traz consequências de natureza global, eu diria que muito superiores àquilo que era a vantagem de um ataque ao Irão. Claro. Apesar de haver aí uma contradição interessante que valia a pena talvez explorar, que é o seguinte: quando os Estados Unidos saíram do perímetro do acordo nuclear, decidiram explicar que passava a ser proibido qualquer negócio com o petróleo iraniano, e aparentemente as companhias petrolíferas ocidentais, a Total francesa foi a primeira a decidi-lo, saíram de lá, o que de alguma forma quer dizer que, passados estes anos todos, desde 2018, o problema do petróleo iraniano para o consumo ocidental, digamos assim, já não devia sequer existir. Portanto, aconteceu aqui qualquer coisa que não está a ser contada, não lhe parece, embaixador? Nem sempre, digamos, aquilo que são as decisões de natureza política tem um reflexo automático naquilo que são as decisões das grandes empresas multinacionais. Aliás, temos visto isso com a Venezuela, em que os americanos compram petróleo venezuelano, não obstante haver uma vontade dos Estados Unidos de isolar a Venezuela. O Irão tornou-se um parceiro muito importante para vários países da região, nomeadamente da região da Ásia, por exemplo, e do mundo ocidental, nomeadamente no caso da China. O Irão é um fornecedor fundamental da China portanto, as pessoas também sabem que no momento em que tocarem no Irão, estão a tocar naquilo que é, digamos, a potência da China, de que nós já falamos na primeira parte deste programa. Portanto, há aqui há aqui efeitos que não é possível controlar tão facilmente. Agora, os Estados Unidos, ao saírem do acordo dos 5+1,
que previa, digamos, o levantamento progressivo. É que nós, quando falamos de sanções, temos alguma. Nem todas são iguais. As sanções que impendiam sobre o Irão haviam sido decididas nas Nações Unidas pelo voto unânime do Conselho de Segurança, e em particular da China, da Rússia, dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido. Estávamos a falar de umas sanções consensuais. A partir do momento em que há um diálogo entre países europeus e os Estados Unidos, com a Associação da Rússia e da China, com o Irão, no sentido do cumprimento das regras relativamente ao enriquecimento do urânio e a possibilidade do Irão deixar entrar a Agência Internacional de Energia Atómica para monitorar esse mesmo enriquecimento, pensava-se que as sanções vão ser reduzidas perante o cumprimento do Irão. Estava assim a acontecer quando os Estados Unidos, numa atitude relativamente surpreendente por parte da administração Trump, põem em causa o acordo e abrem um pretexto para o Irão dizer, bom, agora se nós não temos esse tipo de controlo, se nós não temos a vantagem de ter o levantamento das sanções, volto a dizer, das Nações Unidas, não sanções unilaterais, quer dos Estados Unidos ou da Europa, então podemos fazer o enriquecimento do urânio à vontade, sem ou com escassas limitações. E assim aconteceu. E é esse o receio, é que a atitude radical dos Estados Unidos de saírem do acordo, no fundo, tenha acabado por proporcionar, digamos, o regresso do Irão ao patamar nuclear. E vale a pena também lembrar, porque as pessoas esquecem-se com facilidade, que na realidade quem tem dado o protagonismo e muita da força que o Irão hoje tem foram os Estados Unidos ao destruírem o regime de Saddam Hussein. Nós lembraremos que no passado o Irão tinha como contraponto, de certa maneira, o Iraque. Lembramos da guerra Irão-Iraque. E ao destruírem o Iraque, os Estados Unidos abriram as forças, abriram o caminho para o Irão ser muito mais relevante e não ter ali um contraponto, e mais do que isso, permitiram ao Irão influenciar fortemente a política interna do Iraque, como hoje está a acontecer, mobilizando os xiitas dentro do Iraque. O Irão tem hoje já não o Iraque como o seu contraponto, mas o seu contraponto é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é, neste momento, o poder na região que está, digamos, no fundo, aparece como a entidade máxima do mundo sunita face à entidade máxima do mundo xiita, que é o Irão. E este contraponto, de certa maneira, é contraditório com este contraponto a circunstância do Irão e do Iraque terem feito, peço desculpa, do Irão e da Arábia Saudita terem feito, sobre a mediação da China, um acordo relativamente à questão do Iémen. É muito interessante perceber que na região nós estamos a ver um deslocamento particularmente da capacidade de influência dos Estados Unidos, que por um lado tem uma relação adversarial completa com o Irão, mas por outro lado tem uma relação tensa na sua ligação com a Arábia Saudita, precisamente porque os Estados Unidos também deixaram, a certa altura, descuidaram a Arábia Saudita, porque já não precisavam do petróleo saudita e do Golfo. E, portanto, os Estados Unidos mexem-se muito rapidamente por interesses de natureza económica e isso às vezes desguarnece, digamos, a sua fação e o seu lado mais político, geopolítico e de capacidade de intervenção regional. Isto para não irmos muito mais longe no tempo e voltarmos vou utilizar este termo, à palhaçada que foi a ajuda dos Estados Unidos ao Shah da Pérsia, quando resolveram colocá-lo no poder. Foi uma decisão talvez um pouco extemporânea. O chá, atenção, o chá, no fundo, e a circunstância do chá se ter mantido no poder até à chegada de Khomeini, tem a ver com os Estados Unidos na tutela, obviamente, do chá, mas também tem a ver com o mundo ocidental, em particular, na altura, a importância da presença britânica na área, quando atiraram abaixo um governo democrático, digamos, de Mossadegh, e colocaram a ditadura do chá no poder. Isso levou, em 1979, à reversão do Shah e daí a tomada interna do poder dentro do Irão pelo clero sunita
xiita, peço desculpa, e o Irão tornou-se, digamos, uma força nessa altura, grande, depois com a guerra Irão-Iraque e depois, finalmente, com estas contradições entre os Estados Unidos e os seus aliados ocidentais relativamente à questão nuclear. Mas volto a dizer, voltando à sua questão inicial, António, o Irão, se quando Trump ganhar estas eleições, e tudo é possível hoje em dia, o Irão pode ser objeto de um ataque israelita muito rapidamente. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos ficar atentos a mais este tema durante as próximas semanas, como é evidente. Continuem a acompanhar a arte da guerra nos sites do Jornal Económico. O programa de hoje fica por aqui. Até para a semana. Obrigado.